Olá, queridos, de graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para todos nós. Que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque é uma promessa feita em Efésios 1. Eu gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre o coração. Será que o Senhor sabe o que está no meu e no teu coração? Ou Ele precisa saber? Ou eu preciso demonstrar para Ele algo e Ele olhar e ver, olha, me surpreendi com o coração do Alessandro, ou então com o seu coração. Vamos à Bíblia para entender essa dinâmica. Deuteronômio 8, do versículo 2 e 3, está escrito assim: Moisés escreveu para o povo de Israel, o Senhor falando, está assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E Isaías diz que a palavra do Senhor não pode voltar vazia para ele, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, ou seja, sem antes cumprir o desígnio para o qual foi dita a palavra. Deus criou os céus e a terra pela palavra. Então a palavra dele não pode falhar. Amém, queridos? Vamos entender um pouquinho da dinâmica aqui, porque esse texto você conhece nos evangelhos, não é? Nem só de pão viverá o homem. Isso, Jesus respondeu a Satanás com a Bíblia. Muitas das vezes há um debate conosco, espiritualmente falando, na mente, que Satanás às vezes tenta induzir a gente ao erro, mas se a gente estiver alicerçado na palavra, a gente responde ele com a Bíblia. Jesus respondeu, porque na tentação Satanás falou, olha, se tu és filho de Deus, olha isso, tentando colocar dúvida. Por que colocar dúvida? Porque o Espírito havia levado Jesus para o deserto para o provar, para tentar. Foi o Espírito, tá? Levou ele para ser provado, ser tentado por Satanás. E Satanás entra com essa, tentando colocar dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Afinal de contas, filho de Deus não pode estar passando por esse problema. Não é assim que ele tenta fazer? Mas Jesus diz, olha, está escrito, aí fala isso aqui que a gente acabou de ler, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o que para Satanás? Eu tenho todo o poder, mas eu vou cumprir o propósito que Deus designou para mim. Eu vou cumprir a vontade do Pai. Porque Satanás havia já vencido o primeiro casal lá no jardim, você lembra? Ele induziu os dois ao erro, e aqui ele está tentando induzir também. Só que Jesus não entra nessa. Porque Satanás está tentando mexer na mente de Jesus da seguinte forma: cara, você é filho de Deus, você não pode ter fome. Jesus está dizendo exatamente ao contrário, porque o povo de Israel, o povo dele, de Deus, Deus humilhou, fez eles sentirem fome e sustentou esse povo com o alimento que Deus quis dar. Então foi uma provação aqui. Então Jesus está falando, Deus pode me provar, e Ele também pode provar eu e você. Mas aí Satanás vai falar, será que não é o teu pecado? Será que não é o teu erro? Não. Muitas das vezes é Deus trabalhando em nós, para nós frutificarmos para o reino. Agora vamos entender a dinâmica do coração? Será que Deus não sabia o que estava no coração daquele povo? Será que Deus iria se surpreender? Porque o texto está dizendo, para ver, né, se vocês iriam cumprir, né, para saber o que estava no seu coração, para saber se vocês iriam obedecer. Deixa eu te contar, Deus sabe o que está no meu e no teu coração. A Bíblia mostra isso. Jesus vai dizer lá em Mateus 15, 19, que é do coração do homem que procede os maus desígnios. Aí ele vai e lista todos eles. Então ele sabe o que tem no coração do homem, lá no mais profundo do coração do homem. Tanto é que é ele que precisa mudar o coração do homem. Por si mesmo o homem não muda a sua natureza.
Ele precisa receber de Deus o Espírito Santo. Tá? Então, como é que ele faz isso? Por que ele precisa mostrar o coração? É para jogar a gente fora? Para humilhar? Não. É justamente porque nós não conhecemos o profundo do nosso coração. Nós somos surpreendidos muitas das vezes por coisas que o nosso coração pensa, ou então maneiras de agir nas quais não estão corretas. Então, o que é que o Espírito Santo faz conosco? Vou mostrar na Bíblia o que Jesus fez com Pedro. Mas não foi para jogar Pedro fora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas Pedro foi sincero, tanto ele quanto os outros. Está em Mateus 26, do versículo 31 ao 35. Olha só eles. Como é que Jesus sabia? Tá assim, ó. 31. Mateus 26. Mateus 26. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Mateus 26, 31 a 35. Está escrito assim, ó. 31 a 35. Olha só. Então Jesus lhe revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis. Pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão todas afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Lembra que ele, ao ressuscitar, foi lá buscar Pedro de novo? Dizer: Pedro, tu me amas? Isso. Ele promete cumprir. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos os discípulos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro abre uma discussão com Jesus, não é? Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Entendeu? Eles falaram a verdade. É uma sinceridade deles, falando que estavam prontos para morrer e que iriam seguir Jesus até o final. Mas Jesus está falando: vocês vão me negar e vão correr. Porque Jesus conhecia já o coração deles. A gente aqui não conhece. Mas por que Jesus precisa mostrar o coração? Porque Jesus quer que a gente concorde com ele, que nós precisamos do Espírito Santo. Tanto é que quando eles são revestidos de poder do Espírito Santo, lá em Atos 2, eles perderam o medo. Eles são presos, são açoitados, porque agora eles têm o próprio Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, morando neles, os capacitando para a obra. Sem o Espírito Santo não há obra. Então Jesus conhece o meu e o teu coração. Por que ele então mostra para a gente? Como está aqui, ó. Ele no texto está dizendo para saber. Não, ele já sabia. Quem não sabe sou eu e você. Então nós temos o privilégio do Espírito Santo abrir o nosso coração para nós reconhecermos quem somos e para que estamos aqui. Para essa grande obra maravilhosa. Quando o Espírito Santo consegue pesar o seu coração quando você peca, quando o Espírito Santo te alegra quando você faz a vontade dele, nada mais é sinal de conversão e salvação, queridos. É isso. Quando eu sinto peso pelo pecado que eu cometo, é o Espírito Santo mostrando o meu coração. Quando eu me alegro com a obra feita, ou então com alguma atitude boa, benéfica, foi o mover do Espírito Santo que alegrou o meu coração. Isso se chama salvação. Não entenda melhor dizendo, ele não salvou pessoas perfeitas. Eu e você fomos salvos por graça, pecadores. Ele está trabalhando no meu e no teu coração. Nos deu vida nele. Então ele prova a gente aí. Em cada situação, em cada momento da vida, ele está sempre provando o meu e o teu coração, porque ele já sabe como é que está. Ele está querendo mostrar para a gente em que nível estamos. Amém, queridos? E em Romanos 5 vai falar também de provação, porque a gente tem que também falar do Novo Testamento. E por que ele faz isso comigo e com você? Está aqui, para a gente encerrar. A partir do 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança.
Então, por que que muitas das vezes Deus nos prova? Para quê? Para jogar fora? Não. Para lapidar. A tribulação produz experiência. Tudo que Ele quer é um crente maduro na obra. Produzindo experiência, ela vai produzir esperança. Deus não chama ninguém e deixa ele estático. Ele começa uma obra para ser servo da obra dele. Graça e paz.